Queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8. Aproveitando que é culto de doutrina, oração, que essa mensagem possa ajudar os irmãos, como motivo de oração também no final do culto, um guia. Todos encontraram? Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 8. Amém? Diz assim as Escrituras: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Oremos. Pai, quero te agradecer e te louvar por suas misericórdias. Obrigado por estar conosco. Traga, meu Deus, aos nossos corações o consolo que precisamos. Nos dê entendimento, meu Deus, e conhecimento das tuas escrituras, que ela fale aos nossos corações, que nós sejamos munidos com as tuas escrituras, que o Senhor, meu Deus, nos ajude, nos auxilie essa noite. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Haverão dias de trevas, e serão muitos. Como vencer os dias de trevas? Como vencer o mau dia? Esse é o tema que eu quero trazer para os meus irmãos hoje. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quando sucede é vaidade. Eu reparti essas respostas aqui para os irmãos em 4 partes, em 3 partes, melhor dizendo. Mas antes eu quero levar vocês a uma meditação sobre a brevidade da vida. Por que a vida é breve? Por que ela é tão curta? Por que ainda que o homem viva muitos anos desse lado de cada vida, esses muitos anos que para nós e para muitos é um tempo sem fim, ainda é pouco comparado com a eternidade que nos espera. A durabilidade da eternidade é muito pouco quanto a isso. A vida ela é como um sopro. Tudo é vaidade. O homem é como um sopro. Os seus dias eles são como uma sombra passageira. O salmista, em Salmo 144, versículo 4, afirma isso. Nós nascemos, nós crescemos e, por fim, nós somos chamados a Deus. Esse sopro, ele expressa a brevidade, a fragilidade da vida. O sopro, ele não é contínuo. Ele tem uma duração. Uma força inicial que diminui gradualmente. Assim como a vida. Ela tem uma duração. Quem projetou assim? Quem orquestrou isso? Deus. Ele é o Pai da vida. Pedro já afirmou isso em Atos dos Apóstolos. Vocês mataram o autor da vida. Ele é quem dá o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E a mantém até um certo ponto no mundo. É Deus quem faz tudo isso. Por isso nós devemos fazer
tudo valer a pena enquanto temos vida. Cumprir o plano específico de Deus que para cada um de nós. E como igreja, glorificá-lo, engrandecê-lo, pois nós fomos feitos para isso. Glorificar e exaltar o seu nome no curto tempo que nos resta. Como cristãos, nós devemos aprender o que está escrito em Oséias capítulo 6, versículo 3. Devemos aprender a conhecer, a prosseguir em conhecer esse Deus gracioso, bondoso, preservador da nossa curta vida. E praticar isso, praticar esse conhecimento, buscá-lo, devemos conhecê-lo, prosseguir, sim. Porque enquanto vivermos esse temporal sopro de vida, buscar conhecê-lo deve ser o nosso único objetivo. Aliás, é uma das respostas chaves do pregador aqui de Eclesiastes. Conhecer ao Senhor e o que Ele está fazendo como soberano no mundo nos ajuda a passar pelas dores temporais da vida com lucidez, com a mente sã, para que, enfim, nós não percamos as coisas eternas. E lembrem-se, meus irmãos, tudo é vaidade, tudo é como um sopro, tudo é como vento. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Portanto, ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se em todos eles, lembre-se, haverá um fim para todas essas coisas. Um fim. E vale a pena uma observação aqui para os irmãos. Uma chamada de atenção. Não vivamos uma vida comparada com a daqueles que não amam ao Senhor. Eles também correm atrás do vento. A vida do lado de cá é muito curta. E também para muitos é uma longa corrida contra, na verdade, a favor do vento. Para muitos. Eu te pergunto, e se nós que conhecemos a Deus, fomos pegos correndo atrás deste mesmo vento, que os ímpios correm diariamente, e de repente esse mesmo vento nos jogar para frente de um abismo, e o abismo das provações. Vocês sabiam que a vida de um homem sem Deus aqui nesta terra é uma longa corrida sem freio? Vocês, junto comigo, aqui em cima dessa árvore, junto com 2 passarinhos, observando a humanidade correndo lá embaixo. Eles correm para um lado, eles correm para outro, pega ônibus, metrô, vão para o trabalho, atrasam o trabalho, vão vivendo as suas vidas diariamente. E os 2 passarinhos aqui, um cutucando o outro, diz: por que os humanos lá embaixo, eles correm tanto, hein? O outro responde: é porque eles não têm o Deus que nós temos. Vale lembrar o ensinamento de Jesus aqui. O que ele nos ensina? O que é que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essa era uma dúvida de muitos. Mas Jesus disse: essas coisas vocês não devem se preocupar. Os ímpios é que buscam isso. Esse aqui é o pensamento dos pagãos. Mas o Pai Celestial de vocês já sabe o que vocês precisam. Sem o Espírito de Deus, o homem vaidoso, ele corre desesperadamente para o seu próprio mal. E para isso,
ele não está preparado. Por causa do pecado, meus irmãos, a vida também ela é cheia de trevas. E não poucas. Por que é tão difícil se preparar para o mal? Lembramos de várias coisas na nossa vida diária. Nós temos uma agenda programada para a próxima semana. Por que não lembramos que naquele dia, talvez amanhã ou depois, quando você sair daqui e for para casa, você passe pelo seu grande dia mau? Por que a gente não se prepara para essas coisas? Na verdade, a gente está muito ligado à primeira parte, à parte B desse versículo. O homem, ele vive muitos dias aqui e ele regozija em todos eles. É muito bom estar relaxado e tranquilo na vida. Talvez seja isso que todos nós procuramos, o descanso para a nossa alma, a paz para a nossa consciência, pensamento. Mas lembrem-se, haverão dias de trevas, e não serão poucos. Como vencer o dia de trevas? Como vencer o mau dia? Quero convidar os irmãos a respirar junto comigo aqui e lembrar que nós já vencemos esse dia no Senhor. O primeiro, um dos maus vencidos na cruz do Calvário foi o pecado. Não vencemos por nós mesmos, mas pela luz do Evangelho que brilhou em nossas vidas. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma vez iluminados, meus irmãos, alcançamos a salvação em Cristo. Aquele que o mundo rejeitou e continua rejeitando diariamente. Como é terrível o dia mau daqueles que não amam a Deus. Como é terrível o dia mau dos ímpios. As Escrituras dizem que Deus diariamente derrama sua ira sobre eles. Romanos capítulo 1, para os que querem consultar. Nós éramos inimigos de Deus, irmãos. E Deus nos livrou desse dia terrível. O mesmo dia que aqueles que rejeitam a Deus nessa terra buscam viver suas vidas independentemente dele. E eles perecerão. Deus não colocou ninguém nesse mundo para viver independente. O mal da vida. Como vencer o dia de trevas? Venceremos esse dia em comunhão. E o que Deus faz acima de tudo isso? Primeiro, Deus nos salvou de um povo para sermos um povo exclusivo dele. E separei-vos dentre os povos para serdes meus. E serei santos, porque eu, Senhor, sou santo. E separei-vos dentre os povos para serdes meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. Deus nos chamou em um mundo perdido e nos transportou para o seu aprisco. Para vivermos juntos como santos, que é a igreja do Senhor. Não há como escapar do dia mau sozinhos. Vocês sabiam disso? Não há como. Agora os nossos fardos, eles se tornam mais leves, como igreja, como povo santo. Não caminhamos mais sozinhos. Não enfrentamos mais os nossos problemas sozinhos. Se até hoje você pensou que estava sozinho, você não está. Agora enfrentaremos o dia mau
como um só corpo, como uma igreja, como um povo. E isso muda tudo. Quantos aqui se sentem aliviados por não ser somente um mais, mas um corpo, um povo? Deus planejou isso desde a eternidade, meus irmãos. Alegre-se com isso. O dia mau. Como vencer o dia mau, o dia de trevas? Vencemos esse dia em comunidade. Ninguém é uma ilha. Vocês sabiam disso também? Ninguém é uma ilha. Você não chamou para viver sozinho, exclusivo. Só você no mundo. Não. Nós fomos criados seres relacionais. Pessoas que dividem. Fomos criados para nos comunicarmos, falar uns com os outros, nos envolver, para viver em comunidade. Relacionamento aqui é o ponto. Aqui no templo nós nos conhecemos, lá fora nós partimos o pão. É dessa forma. Talvez seja difícil engrenar em um relacionamento sincero com alguém no ambiente de culto aqui, porque no culto aqui nós estamos adorando ao Senhor, louvando a Deus. E lá fora nós vamos conversar com Deus e o mundo. 20 minutinhos, estamos indo embora. O Fábio já dá o sinalzinho de luz. E depois vamos para casa, viver as nossas vidas. Mas se você for igreja, você é igreja diariamente. Como, Josian? Liga, conversa, se envolve. Manda uma mensagem, irmão, você está bem? Como é que você está? Não, estou bem, irmão. Graças a Deus que você está bem, irmão. Então vou continuar orando a Deus para que você continue ficando bem. Está bem? Está bem, irmão. É assim. Irmãos, eu estou passando por dificuldades sérias. Eu posso ir na tua casa? Pode vir. Sim, pode vir. Traz só um refrigerante. Isso é comunhão. Isso é comunidade. Isso é viver em unidade. Viver como um povo. Para o cristão é em comunhão que nós vencemos os dias ruins. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. É disso que nós precisamos, irmãos. Levar as cargas e os fardos uns dos outros. Não se sintam relaxados. Se envolvam. Deixem conforto para dar conforto. Essa é a mensagem para o cristão. Deixar conforto para dar conforto. E isso é um dom, meus irmãos. Isso é um dom de Deus. Viver em comunidade nos ajuda a servir uns aos outros. Como é bom fazer isso. Fazer parte do plano de Deus, daquilo que Ele está fazendo na terra. Na sua igreja, no seu povo, na sua comunidade. Talvez você não perceba isso, mas Deus está trabalhando perfeitamente em nosso meio. Através de uns dos outros. De nós como igreja. Não devemos nos apegar aos costumes da maioria. Aqui é um ponto de atenção para nós. Vivemos em uma geração de crentes muito mimados. Não sei se vocês também concordam comigo. Como assim, Josian? Muito cheios de provisões próprias. Onde os sofrimentos são muito egoístas. Eu não partilho. É meu. O meu sofrimento, não é o seu. Meu irmão, está passando por um dia mau. Comunica à igreja.
Na verdade, comunica a comunidade. Ninguém vai sair daqui comunicando todo, um por um. Ninguém vai chegar lá na recepção e dizendo, sejam bem-vindos, meu irmão, pode entrar. Olha, estou passando por um dia mal, hein? Ô, irmão, seja bem-vindo, pode entrar. Irmão, estou passando por um dia mal. E assim você comunicou o seu dia mal para 100 pessoas. Não estou falando isso, estou falando para a sua comunidade. Pessoas que também você se considera próxima. Convide a igreja, faça parte, seja igreja junto com ela. Está doente, comunica à igreja. Comunica o seu irmão, aquele que você confia. Aquele que você tem intimidade. Uma vez escutei John Piper falando, nunca seja íntimo de alguém que não seja íntima de Deus. Você conhece as pessoas que são íntimas de Deus. Se achegue-se a elas. Seja uma comunidade com elas. Um povo com eles. Está passando por dificuldades e provações, está sem gás, irmão, comunica a igreja. Somos igreja, precisamos levar os fardos uns dos outros. Precisamos nos envolver uns com os outros. Viver a vida um do outro. Passando por escassez, dificuldade na vida. Comunica. Comunica. Lembre-se que haverão dias de trevas, e serão muitos. Talvez algum de vocês estejam passando por um dia de trevas hoje. Você tem a igreja, irmão. Não sofra sozinho. Partilhe. Lá fora na oração, comunique. É isso, não serão poucos dias. Se você não vive essa forma de relacionamento orientada pelas Escrituras, você não entendeu o que é ser uma igreja. Um motivo de alegria aqui, meus irmãos, para nós. Vocês sabiam que existe bondade no dia mau também? Existe bondade e graça no dia mau. Deus recebe louvores no dia mau também. É que a escassez, as dificuldades, elas também são uma provisão do Senhor para as nossas vidas. Vocês sabiam disso? Isso também nos torna mais fortes. Nos ensina a praticar. Precisamos ler as Escrituras com a ótica do reino de Deus, irmãos. Nós precisamos que essa cultura, a cultura do reino, esteja instalada em nossas mentes, em nossos corações. E viver isso dia a dia, diariamente. Como que eu vou ser igreja? Uma pergunta, como que eu vou ser igreja na tua vida? Se você não comunica suas aflições a mim. Como que eu vou praticar o meu cristianismo na tua vida se você não partilha as suas dificuldades? Olha que bênção, irmãos. Levando as cargas uns dos outros. Como que eu vou poder consolar o irmão da mesma forma que Deus me consolou, se o irmão não chega e diz, irmão, eu estou desconsolado. Precisamos nos atentar a isso. Olhar as Escrituras de uma maneira correta. Esse também é um século de pessoas muito orgulhosas. Irmãos muito orgulhosos. Uma aplicação para nós. E se Deus estiver causando um problema em sua vida, onde a sua única solução, você corre para um lado, corre para o outro. Não, ninguém vai tocar no meu problema, porque o problema é meu. Mas se a única solução sua for, você chegar para a vida do irmão, para o irmão e dizer, irmão, olha, não estou aguentando. Eu tenho que te contar uma situação muito séria que está acontecendo comigo.
Se você é um filho de Deus orgulhoso, Deus proverá toda essa oportunidade para que você aprenda a bondade, a graça de Deus em ser servido. Isso é um típico da mensagem, meus irmãos, que ela também fala com o pregador. Estou dilacerado aqui também, tá? Deus falou muito comigo com essa mensagem. Então nós estamos no mesmo barco aqui. Não endureçamos o nosso coração diante de Deus e das oportunidades que Ele nos fornece diariamente. Não. É como a igreja e o auxílio do Espírito Santo que recebemos todas as ferramentas para enfrentar o dia mau. Por quê? Não são poucos. Outra forma de vencer o dia mau é até um motivo de esperança também, é olhar para o futuro. Essa é uma outra forma de vencer o dia mau, o dia de trevas. Olharemos para o futuro e veremos a Ele, o nosso Senhor. Só isso nos basta, irmãos. Assim enfrentaremos todo dia ruim da nossa vida. Como igreja nos fortaleceremos, levaremos as cargas uns dos outros, trabalharemos, esperaremos jubilosos pela glória vindoura do nosso Salvador. Mantenha a esperança, irmãos. Olhe para o futuro no seu dia mau. Não esqueça, no seu dia de trevas, quando você está vivendo aquilo, olhe para o futuro. O futuro é certo, irmãos. Jesus voltará e toda dor acabará. Aguenta. Estamos juntos no mesmo barco também. O mundo precisa ouvir isso. As pessoas lá fora precisam ouvir isso. Os seus vizinhos precisam saber disso. As pessoas do seu trabalho, do seu colégio, eles precisam ouvir isso, saber disso, ter essa informação. Aqueles que não têm a Deus, eles precisam enxergar na igreja a fonte do alívio para suas almas. Eles não têm um caminho, um modelo a seguir, uma luz que os guie. Um padrão. Uma orientação. Ninguém acende nenhum fósforo. Aquela chama acesa ali sobre os seus caminhos sombrios. O mundo precisa saber disso. O que dirá um ímpio? Aquele que não ama a Deus. Se olhar para uma igreja e não encontrar esperança nela. Olhar para uma comunidade e não ver uma esperança nela. Pessoas que não amam, que não se sacrificam uns pelos outros. Que não tomam as cargas uns dos outros. Que não aliviam o sofrimento um do outro. Como igreja, nós devemos manifestar a glória de Deus no zelo e na esperança. No zelo, uma igreja que ama sacrificialmente. Pois somos uma família que se importa com a dor do outro. Amém? Somos um povo que confiamos um no outro. Amém? Somos irmãos em Cristo. Não confiamos no mundo lá fora, mas nos meus irmãos sim, eu confio. Na esperança
Uma igreja gloriosa e unida na esperança do seu resgatador. Devemos estar juntos, irmãos, suportando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, sofrendo uns com os outros, na esperança que um dia o nosso Senhor virá e nos salvará. Essa deve ser nossa esperança. É isso que é ser igreja. É isso que é ser um povo, um só corpo. Devemos aguentar firmes. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode. Então devemos aguentar firmes. O final de tudo está próximo. Porque toda dor é por enquanto. Eu acho que alguns aqui já entenderam o que é uma música, né? Eu posso concluir com ela. Toda dor é por enquanto. Saibam disso. E a canção diz assim: a tua alegria, daqui até o fim e eternamente. A alegria verá o meu rosto sem lágrimas. Verá raiar o dia em que Jesus irá voltar. Vem contemplando a obra que começa agora misturada na dor, que é por enquanto. É por enquanto, igreja. É por enquanto. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. É presente de Deus se alegrar, meus irmãos. É um presente, é uma dádiva do Senhor nos alegrarmos em todos os dias de vida. Isso também é um presente de Deus para a igreja, o passar por provações. Assim, o termômetro da fé cristã, ele é testado, sabe? É através e por meio dos sofrimentos que esse termômetro ele é testado. Então é um presente para nós passar por dias maus, enfrentar dias de trevas. Deus proveu a igreja para isso, para enfrentar os nossos dias terríveis. Saibam disso, meus irmãos. E lembrem-se, tudo quanto sucede é vaidade. É um vento que passa. É um sopro, como eu falei, que se inicia e perde a sua força gradualmente. Já já todos nós aqui nos encontraremos com o nosso Deus em glória. E a nossa alegria será para toda a eternidade. Amém? Suportem, pois toda dor é por enquanto. Amém. Quero orar com vocês. Pai, sabemos, meu Deus, que toda dor é por enquanto. Mas enquanto dói, meu Deus, somos tão bombardeados por pensamentos carnais. Somos tão bombardeados por nós mesmos. Parece que as dores, os sofrimentos, eles não têm fim. Mas não permita nos enganarmos, Senhor. Não nos permita nos enganarmos no dia mau. Nos ajude a enfrentá-los com toda a fé e graça, como um povo santo, em comunidade.
Nos ajude, meu Deus, a enfrentar os nossos dias de trevas, não sozinhos, mas pela tua graça, pela tua força e por meio do teu povo. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus. Nos fortaleça através da tua palavra. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo por graça e não porque merecemos. Amém.